Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson Blois, eu sou especialista em manutenção de celulares, tablets, notebooks e computadores. Nesse vídeo nós vamos ver como as baterias funcionam, um pouquinho sobre a história delas e também algumas dicas para cuidar um pouquinho melhor dela. Então aguarda um pouquinho que já vamos falar sobre isso, tá bom? E aí, o que vocês acham? As baterias viciam ou não? Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho da história e entender isso aí? No início, as baterias eram de níquel-cádmio e por conta do cádmio nós tínhamos alguns problemas. O primeiro é que ela era 1/3 só do que é hoje, então ela durava 1/3 do que dura. Então pensa aí numa bateria de 3.000 mAh, nós tínhamos uma bateria de 1.000. Naquela época isso era muito, mas as baterias eram bem menores. E outro porém é que o cádmio ele trazia um problema para a natureza, ele era tóxico. Então nós tínhamos um grande problema de estragar a natureza quando íamos descartar a nossa bateria. Outra coisa é que ela tinha o efeito memória, ela viciava. Então isso causava um grande problema para nós usuários. As coisas foram evoluindo, as coisas foram mudando e chegamos a um outro nível de bateria. Mas antes de falar dessa próxima bateria, vamos falar sobre o que é o efeito memória? Ao carregar as baterias sem que elas estivessem no zero, quer dizer, descarregada totalmente, então causava uma reação química na bateria e aí dentro dela ia cristalizando, nisso diminuindo a carga total dela. Então o nosso mostrador digital naquela época mostrava que estava em 100%, mas por exemplo ela só tinha 80%, porque 20% já tinha cristalizado. Isso era um problema da parte química da bateria que tinha. Então o efeito memória era o quê? Conforme nós estamos em 10% e ia carregá-la novamente, então nós chegávamos a 100%. Por não deixar ela chegar em zero, cristalizava 1%. Na próxima vez estava em 50%, nós íamos lá e aí por conta de estar em 50% cristalizava 3%, por exemplo. Aí nisso nós já tínhamos o quê? 4% cristalizados, então perdemos 4% de bateria. Com isso nós fomos perdendo muita coisa, né? Então esse é o efeito memória. A reação química que acontece dentro da bateria foi cristalizando e com isso nós fomos perdendo o poder de carga da bateria. E aí nós tínhamos esse problema. Tá bom? Esse é o efeito memória. Agora vamos lá conhecer a próxima tipo de bateria. Agora nós vamos ver o segundo tipo de bateria. Qual é? Hidreto metálico de níquel. Ela era bem menos poluente do que a sua antecessora. Ela tinha uma carga total maior e um tempo de vida maior. Então, com isso, nós temos um tempo de uso maior. Então, ela tinha o efeito memória era bem menor do que acontecia, não era tão regular. Não acontecia com tanta frequência quanto acontecia na sua antecessora. Agora nós vamos lá conhecer as que nós temos hoje, o nosso terceiro tipo de bateria. Agora chegamos às nossas baterias usadas hoje em todos os gadgets que nós temos. Seja helicóptero, seja um drone, seja celular, seja filmadora, tudo que usa bateria hoje, até aquele controle para você abrir o portão, o controle do carro, isso tudo é o que? Bateria de íon. Tá? Essa bateria ela é muito melhor que as outras. Por quê? Ela não é tóxica, ela é menor, então ela é bem mais compacta do que as outras que tinham que ser muito grandes e ela tem 3 vezes mais carga do que a sua primeira bateria que foi lançada e 2 vezes mais do que a anterior. Então assim, ela tem uma carga total maior e um tempo de vida útil muito maior. E outra coisa, ela não sofre do efeito memória. Esse efeito memória, viciar, ela não tem. Na verdade, o que nós temos são outras coisas acontecendo. Agora que entendemos tudo isso, elas viciam ou não? Não, as baterias não viciam. Hoje em dia, as baterias de íon de lítio, as baterias de íon de lítio, gente, essas não viciam, elas não sofrem com o efeito memória. Porque o que acontecia com os outros, do efeito químico lá dentro, que cristalizava, já não acontece mais. Então nós não temos essa perda, tá? Então você pode carregar a qualquer momento que não tem problema nenhum. Ele entende que faltava 20% e você carregou os 20% e não tem problema algum em fazer isso, tá bom? Agora vamos ver algumas dicas para cuidar melhor dos nossos gadgets e das nossas baterias. Dica 1.
Não devemos deixar nossas baterias zerarem a todo momento. Sabe aquela questão de você deixar a bateria chegar no zero? Aí depois você carrega até 100%, aí toda vez é isso, deixa no zero, 100%, não é recomendado, tá? O que é recomendado pelos fabricantes de bateria é que ao chegar nos 20%, 15%, que seu celular já avisa que está com a bateria fraca, você conecte e deixe chegar até 100%. Se necessário, você pode tirar e colocar de volta sem nenhum problema. Mas não é recomendado deixar chegar no zero sempre, tá? Por conta do tempo de vida útil da bateria. Isso, deixando ela em 15, 20% e carregar ela até o 100%, prolonga a vida útil dela, tá bom? Dica número 2. Por essa tecnologia maravilhosa que nós temos em íon de lítio, essas baterias, o que acontece? Podemos deixar nosso celular carregando à noite sem nenhum problema. Mas lembre-se, nada de deixar embaixo do travesseiro, em cima da cama, e deixar em lugares que possa esquentar. Por quê? Porque tudo que esquenta pode ter algum problema, pode até pegar fogo. Nós já vimos relatos disso. Então lembrem-se, tem que estar em algum lugar frio. Geralmente deixe no chão, carregando no chão mesmo, tá bom? Nós podemos deixar carregando elas por quê? Quando chegar a 100% nossa bateria, o próprio celular já vai avisar, ó, tá 100%. Ele corta energia e não puxa mais energia para a bateria. Quando ela cai para 99%, ele volta a carregar esse 1% para chegar em 100%, tá bom? Então nós não temos esse problema de danificar a bateria por conta disso, porque nós conseguimos resolver isso com a tecnologia que nós temos hoje. Dica número 3. Sabe quando a sua bateria esquenta? Isso é um problema. A gente não pode deixar a nossa bateria esquentar sempre, gente. Tem que tomar muito cuidado. Sabe quando você está carregando e ele começa a esquentar e você está usando junto e ele fica mais quente ainda? Isso não pode ocorrer, gente, tá? Isso é um perigo porque ele está esquentando, então pode estragar algum componente dentro da placa. Então isso vai danificar muito a placa do seu celular. Então pode chegar a queimar a placa do seu celular por conta disso. Também nós já vimos relatos porque esquentou muito, pegou fogo. Então o esquentar a bateria diminui a vida útil dela. Aí os componentes vão se degradando, vão diminuindo o tempo de vida e nisso nós perdemos, tá? Então vamos cuidar direitinho. Quando estiver na tomada, nada de ficar jogando, no máximo ver algum vídeo ou responder algum WhatsApp, tá bom? Nada de ficar rodando coisas pesadas no celular enquanto ele estiver carregando, porque é o momento que ele precisa carregar e geralmente isso esquenta um pouco a bateria. É normal, mas não pode fritar, tá bom? Se fritar muito, o que vocês têm que fazer? Desliga ele, tira da tomada, espera esfriar, conecta de novo e deixa carregando. Beleza? Agora que você sabe como as baterias funcionam, vocês conseguem cuidar dela melhor, né não? Sua bateria aí, o seu gadget vai ter um tempo de vida útil muito melhor depois dessa. E agora só mais uma coisinha que eu lembrei agora, ó. As baterias, elas têm tempo de vida, não tem outra forma. Chega um momento que a bateria dá problema, que chegou o momento dela, ela já durou seus anos aí de utilização e chega a hora de trocar, tá? Então a bateria não é infinita. Vai chegar uma hora que ela não vai mais durar o que ela teria que durar como nova. E isso faz parte da vida, do ciclo dela de vida, tá bom? Então chegando nesse momento é a hora de trocar, não tem jeito. E vocês viram, a má utilização também traz esse problema. Vocês acabam retardando aí esse tempo de vida. É isso aí, meus queridos. Nós vimos hoje sobre a história das baterias, até chegar nas baterias que nós usamos hoje. Nós vimos algumas dicas, né? Então hoje nós sabemos o que é o efeito memória. É isso aí. Então nos próximos a gente vai trazer mais algumas dicas e mais algumas curiosidades da tecnologia aí, pra gente poder cuidar melhor dos nossos gadgets, tá bom? Meu querido, não esqueça, hein? Já deixa o like, deixa aquele joinha lá pra gente. Deixa no comentário toda a sua sugestão, a sua dúvida. Se eu esqueci de algo aqui, que você também tenha uma ótima dica aí em casa, já deixa aqui pra gente. Aí a gente compartilha aqui, já todo mundo já fica sabendo e a gente trata melhor, tá bom? E não se esqueçam, hein? Jesus ama vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau!